Fala aí, ô fela, beleza? Você sabe quanto custa um carro? Eu não estou falando do preço de compra, não. Eu estou falando do custo de você comprar, manter e usar um carro ao longo dos anos. E é disso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Mas, antes de começar, como de costume, não se esquece. Se inscreve aí, deixa o sininho ativado para você receber as notificações todas as vezes que a gente incluir algum conteúdo novo no canal. E, naturalmente, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o teu like. Vamos lá? Lu, solta o vídeo pra gente, porque hoje a gente tem que fazer muita conta. Bom, fela, nesse vídeo de hoje, eu quero discutir contigo se realmente vale a pena possuir um veículo. Calma, pera aí. Vamos separar as coisas. Eu não estou falando de um 4x4, de um veículo especial, de um extra classe ou daquela moto dos sonhos. Afinal de contas, todos esses veículos servem para nos dar prazer. E a gente está cansado de saber que qualquer tipo de prazer tem seu custo e normalmente é caro. Mas mesmo nesse caso, você sabe o quão caro esse prazer está custando para você? Por outro lado, eu quero discutir contigo a conveniência ou não de você ter um carro comum. Aquele carro para uso do dia a dia. Para você ir para o trabalho, para ir ao supermercado, levar as crianças na escola. Aquela coisa da utilidade do dia a dia. E a ideia aqui é eu te apresentar um método para te ajudar a refletir e calcular se efetivamente vale a pena a gente ter esse carro utilitário. Então, vamos direto para essa planilha que eu montei para te ajudar a fazer todas essas contas. Essa planilha está disponível para você baixar para o teu telefone ou para o teu computador. E o link está aqui na parte de baixo, onde fica a descrição do vídeo. Então o link está lá, basta você clicar e baixar a planilha para você. Primeiro eu estou te mostrando a planilha de longe para você dar uma reconhecida nela. A primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: os cálculos principais que a planilha faz estão nessas células que não tem nenhum tipo de cor, mas essas células estão protegidas. Você não pode fazer nenhum tipo de alteração ali para evitar qualquer risco de um clique errado poder causar também um problema ou um erro no cálculo final. Segunda coisa que eu quero te falar: todas essas áreas na cor âmbar, você pode incluir qualquer tipo de informação. Na verdade, eu fiz essas áreas em âmbar, essas células estão desprotegidas, você pode mexer à vontade e elas estão abertas para você incluir as informações do teu próprio veículo e da tua rotina. Então, por exemplo, nessa área do canto superior esquerdo da planilha, aqui você vai entrar o valor que você pagou quando você comprou o teu veículo. Nessa próxima aqui, você vai fazer uma estimativa de quantos quilômetros por ano você roda dentro da cidade, quantos quilômetros por ano você roda em estrada, como se você fosse viajar. Já nessa área da planilha, você vai informar, de acordo com o conhecimento que você tem do teu carro, qual é o consumo em quilômetros por litro que ele faz dentro da cidade, aqui eu chutei 9, e quantos quilômetros por litro ele faz na estrada, aqui eu coloquei 12. E também qual é o custo aproximado de estacionamentos que você paga por mês, para ir nos mais diferentes lugares, ir ao médico, ir ao shopping, seja lá o que for. Para esse nosso exemplo aqui, eu coloquei uma média de R$100 por mês. A outra coisa que você vai incluir é o custo por litro do teu combustível. Qual é o tipo de combustível que você usa no teu carro? É diesel? É gasolina? É álcool? Escolhe um deles e coloca aqui o preço médio que você paga por esse combustível para rodar todos aqueles quilômetros que você disse que roda, tanto dentro da cidade quanto na estrada. Você também vai ver aqui várias células ano a ano que eu deixei disponível para você completar com informações eventuais de outros tipos de manutenção, como compra de pneus e outro tipo de coisa que você acha que pode gastar ao longo dos anos. Informações sobre coisas extras, supérfluos que você comprou para o carro, equipamentos, acessórios, sei lá, uma central multimídia. E também uma linha muito importante que é, de acordo com o que você já sabe que acontece na tua vida de motorista, se você recebe multas ou infrações de trânsito, com que frequência e de qual valor. Então isso é importante que você também inclua
pôr nessa planilha aqui para ajudar no cálculo. Por quê? Porque lá na frente a gente vai ver o seguinte: você dirigindo o teu carro, você está sujeito a tomar uma multa. Mas se você estiver usando um transporte alternativo, um táxi ou qualquer coisa desse tipo, esse risco aqui e esse custo você já não tem. A outra coisa que eu quero te mostrar é o seguinte: para fazer essas contas todas aqui, eu assumi algumas coisas para fazer o cálculo. Por exemplo, transferência de propriedade no Detran e tal, quando você compra o carro. Você vai ter esse gasto só na primeira vez, no primeiro ano. A perda de uma aplicação financeira no valor da compra. O que eu quero dizer com isso? Digamos, esse carro aqui do exemplo, esse carro custou 50 mil reais. Se você tivesse tomado a decisão de não comprar esse carro e colocar esse dinheiro em qualquer aplicação que te desse 2% ao ano, essa aplicação ia te render R$1.000 por ano. E olha que eu fui bem conservador nessa conta aqui, de 2% ao ano de lucratividade, porque, por exemplo, a poupança hoje em dia, com esse período de juros baixos que a gente está na economia, paga 1,4% ao ano. Então eu achei razoável que a gente colocasse aqui 2% ao ano em cima daqueles 50 mil que é o preço de compra do carro. A outra coisa que eu estou assumindo também é que IPVA e seguro obrigatório você vai sempre pagar 3% ao ano sobre o valor atualizado, o valor de mercado do veículo. Esse percentual aqui varia entre 2% e 4% ao ano, mas aqui o que a planilha assumiu é 3% ao ano. A outra coisa que eu estou assumindo é 4% do valor atualizado do veículo que você vai pagar de seguro. Pô, você não vai andar sem seguro, né? Já imaginou? Dá uma pancada aí, ou tem um acidente que precisa cuidar da saúde de alguém que se machucou e você não tem um seguro? Isso aí é coisa de doido. Outras coisas aqui que a planilha assumiu, que você só vai fazer um alinhamento e balanceamento por ano no valor de R$150. Você vai lavar o carro só uma vez a cada 2 meses, pagando R$40. Ou seja, essa planilha, ela está muito conservadora no que diz respeito a calcular todos os custos que você vai ter para manter esse carro. Para que a gente não diga, você exagerou, não é tudo isso que a gente gasta e tal. Então eu fui conservador aqui, para que ela então possa te apresentar um resultado ainda conservador. A outra coisa que eu quero te dizer, que eu assumi também, e isso daí é baseado em informações do mercado, é o seguinte: é que todo carro sofre uma depreciação do valor de revenda dele conforme vai passando o tempo. Então veja, o que dizem as publicações especializadas? Que todo carro, nesse caso aqui, 0 km, ele deprecia entre 5% a 10% ao ano. Novamente, eu estou sendo conservador e colocando uma depreciação de apenas 5% ao ano. É claro que a gente tem que fazer algumas considerações aqui a esse respeito. Então, por exemplo, para esse nosso carro de 50 mil reais de valor de preço de compra, se ele perder 5% a cada ano, repara aqui, já no final do primeiro ano, ao invés de 50 mil, o valor de revenda dele já está sendo de 47.500. Aqui do lado direito vai ter o valor de revenda dele em cada um dos próximos anos. No segundo ano, ele já vai valer R$45.125 e assim sucessivamente. É claro que isso não acontece dessa forma para o resto da vida, porque nos primeiros anos os carros 0 km depreciam mais rápido, depois isso daí vai se reduzindo ao longo do tempo. Mas também tem o caso ao contrário. Quanto mais caro e quanto mais sofisticado o carro zero que você comprar, maior é a depreciação dele nos primeiros anos. Te dou um exemplo: um carro muito sofisticado que custe, por exemplo, 150 a 200 mil reais, ele pode desvalorizar já 20% no primeiro ano de vida dele. Você saiu da concessionária, ele já perde valor. Então, nesse caso, por exemplo, para um carro que custou 200 mil reais, no primeiro ano, perdendo 20%, ele já perdeu 40 mil reais no valor de revenda dele. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Então, vamos dar uma olhada nesse caso hipotético que eu coloquei aqui, de comprar um carro 0 km por 50
50 mil reais, rodar 2 mil quilômetros por ano na cidade, 10 mil quilômetros por ano na estrada. Eu coloquei que o consumo dele na cidade é 9 quilômetros por litro, 12 quilômetros por litro na estrada, um custo aproximado de 100 reais de estacionamento por mês. E, além disso, lembra, todos aqueles valores assumidos aqui de 2, 3, 4% ao ano, dependendo do item de despesa que sempre vai acontecer. Muito bem, deixa eu te dar um visual aqui do que vai acontecer ano a ano. Então, olha só, o que vai acontecer já no primeiro ano? Aqueles 800 reais do despachante, R$1.000 de perda da aplicação financeira, R$1.500 de IPVA e seguro obrigatório, R$2.000 de seguro, quase R$3.700 de combustível, R$1.200 de estacionamento por ano e manutenções até que tá pouco, tá vendo? Mas sabe quanto vai dar a somatória dessa brincadeira aqui? R$10.844. Isso sem contar que ao final do primeiro ano, aquele carro de 50 mil reais que nós pagamos já vai estar valendo 47.500 se a gente quiser vender. E se vendermos, teremos uma perda financeira de R$13.344 já no primeiro ano. Olha bem na planilha o tamanho da perda financeira a cada ano que passa. No final das contas, se a gente vender o carro pelo valor depreciado no final do quinto ano, olha o tamanho da perda financeira. R$62.400. É isso mesmo, mas a coisa é pior ainda. Repara na conclusão dos cálculos aqui do lado direito da planilha. Vamos comparar dois números. O primeiro é esse de quanto você teria no bolso ao final de 5 anos caso tivesse tomado a decisão de não comprar o carro. Esse valor é de R$55 mil, que é basicamente aqueles 50 mil do valor do carro, mais a aplicação financeira que você teria feito, que te daria R$1.000 por ano. O segundo número é exatamente esse que nós acabamos de ver, ou seja, uma perda financeira real de R$62.400. Ora, se de um lado você ganha e de outro lado você perde, sabe qual é a diferença total? É a soma desses dois números, ou seja, dá uma diferença de R$117.400. É uma coisa inacreditável. Com esses R$117.400, você teria R$23.400 para gastar com táxi, aluguel de carro, etc., em cada um desses últimos 5 anos. É de cair o queixo, fela. Eu queria também te comentar o seguinte, que tem uma outra medida de custo que muita gente gosta de usar, que é o custo por quilômetro rodado, ou seja, quanto que você gasta em reais para rodar aquela quantidade de quilômetros que você roda. Aqui no nosso exemplo, o que a gente assumiu aqui? A gente assumiu que o proprietário vai rodar 12 mil quilômetros por ano. Aí o que o cara faz? O cara pega o seguinte, lembra que a gente assumiu que o preço do combustível é R$3,50? Com esses 12 mil quilômetros aqui, ele vai gastar por ano R$3.694 de combustível. Aí o que ele faz? Ele vai lá, divide 3.694 pelos 12 mil quilômetros que ele rodou. Beleza? Quanto vai dar isso? Vai dar 31 centavos por quilômetro. Ele acha que esse é o custo por quilômetro rodado dele. Só que eu discordo dessa abordagem. Por quê? Porque ele está calculando o custo por quilômetro rodado dele só considerando o custo de combustível. Mas isso não é verdade. Ele tem que calcular o custo por quilômetro rodado, tendo como base o gasto total que ele tem por ano para manter aquele carro. Então, quando ele divide o gasto total que ele tem com o carro pelos mesmos 12 mil quilômetros que ele rodou, sabe quanto que isso vai dar? 90 centavos. É praticamente o triplo do cálculo que ele fez só com o custo do combustível. Este aqui, usando o gasto total do carro por ano, é que é o resultado correto para qualquer um calcular o seu custo por quilômetro rodado. E tem outras coisas para pensar também, Ofela. Porque, por exemplo, você andando de táxi, você não fica preocupado em tomar uma multa de trânsito. Você não fica preocupado em encontrar um estacionamento próximo do lugar onde você vai. De táxi ou de transporte alternativo, você salta na porta e você embarca na porta de novo. Você não está preocupado com o furo do pneu, você não está preocupado com a manutenção
do veículo com pneu furado, ou se você tem ou não que calibrar o pneu, quando é que você tem que levar o teu veículo para fazer a manutenção, ou numa concessionária, ou numa oficina de algum mecânico conhecido, e um monte de outras. Aliás, compartilha com a gente a tua experiência aqui na área de comentários, para que os outros assistentes do vídeo também possam enriquecer essa quantidade de variáveis que existem para ajudar a gente a tomar esse tipo de decisão. Mas você sempre pode dizer também, né? Ah, mas tem desvantagem. Por exemplo, no dia de chuva, os táxis desaparecem. Pô, se eu tiver uma emergência de madrugada ou de noite, tem certos lugares da cidade e de determinadas cidades que é complicado, né? Você passar de táxi ou você chamar um táxi alternativo. Claro, existe esse tipo de coisa. E existe um monte de outras coisas para pensar. Eu não tenho a pretensão de te dar um diagnóstico definitivo aqui com essa nossa discussão. A minha intenção aqui é te ajudar, através da ferramenta que eu te apresentei, formas de você avaliar se vale realmente a pena ter um carro ou não. Ou, de repente, você pode até pensar numa outra alternativa, que é a seguinte: não, o primeiro carro eu preciso ter porque eu considero uma coisa estratégica. Mas e o segundo carro da família? Será que você realmente precisa? Porque na hora da emergência você vai ter o primeiro carro. Mas o segundo, será que depois de pensar nessas coisas todas que a gente avaliou aqui com a planilha, será que realmente ainda vale a pena ter, possuir e ter que arcar com todo o custo de um segundo carro? Agora, falando um pouquinho dos nossos gloriosos 4x4, dos nossos clássicos, etc. A gente sabe que esse tipo de veículo já está com uma idade para lá dos 10, 15, 20, 30, 40 anos, certo? E a gente sabe também que nesse tipo de mercado, o que vale é o estado que o veículo se encontra. E como é que você, para proteger a tua grana, pensando no eventual valor de revenda desse veículo, o que você vai ter que fazer? Um veículo desta idade, você vai ter que garantir o bom funcionamento e o bom estado dele através de manutenção. A manutenção de qualquer carro, conforme ele vai ficando mais velho, ela vai ficando cada vez mais frequente e por isso mesmo vai ficando cada vez mais cara. Aí você vai ter um custo significativo. Mas como é que você vai saber qual é exatamente todo esse custo em que você está incorrendo? Aí eu posso te dizer com certeza, a única forma é que você tenha um registro adequado da manutenção que você fez e dos custos associados a todas essas manutenções. E é nesse ponto que eu acho que, novamente, essa planilha que eu estou disponibilizando para você. E também aquela outra, lembra? Que eu disponibilizei no vídeo em que eu falo de manutenção, podem te ajudar a criar o hábito, criar a rotina de fazer um registro adequado, tanto dos serviços quanto dos tipos de peça que foram substituídos e, no final, qual foi o custo de cada manutenção dessa, que é para você não ter a menor dúvida, quando chega no final do ano, você poder olhar para trás e dizer: ah, com esse veículo aqui eu gastei tanto. Continua valendo a pena? Continua pagando o prazer que esse veículo está me dando? Eu acho que isso é sempre importante saber, porque uma decisão dessa consciente e racional é sempre melhor de tomar do que você nem ter ideia do que está acontecendo. Eu espero que essa discussão e essa ferramenta ajude você, primeiro, a identificar e, segundo, a entender exatamente quais são os custos totais que estão envolvidos na propriedade e na manutenção de qualquer tipo de veículo, seja ele novo ou seja ele antigo. E como eu falei lá atrás, usa aqui a área de comentários do vídeo para compartilhar com a gente qual tem sido a tua experiência nesse sentido. Certamente tem muita coisa pela qual você já passou que outras pessoas ainda não passaram. E a tua experiência pode ser valiosa para outros também. Beleza? Era isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar teu like aí. E até o próximo vídeo. Um abraço.